Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Daremos início então ao nosso panorama semanal, passando aqui pelos principais ativos globais. Mercado brasileiro, os índices americanos, moedas, o ouro. Vamos analisar aí esses principais ativos a fim de termos um direcionamento para a semana. Lembrando que a transmissão do nosso panorama semanal acontece por conta do patrocínio da minha corretora parceira 4XC, corretora na qual eu opero manualmente e também hospedo o meu sinal de copy trade. Sem mais delongas, então vamos ao gráfico aqui, começando com o índice brasileiro no tempo gráfico de 1 hora. Aqui, pessoal, a gente sempre vai analisar o gráfico de 1 hora, porque é o gráfico que vai nos dar o direcionamento para a semana, ok? Então, o gráfico de 1 hora sempre será nosso gráfico principal. Bom, tínhamos aqui algumas expectativas dentro do índice brasileiro. A primeira expectativa seria que, após já esse nosso movimento que identificamos na semana passada, o índice viesse capturar a liquidez aqui na parte superior para depois fazer uma movimentação, assim como temos aqui nessa nossa primeira figura, primeiro exemplo deixado. E o segundo movimento seria o rompimento dessa mínima permanência abaixo, dando continuidade numa movimentação de baixo. Bom, pessoal, a gente percebe aqui que praticamente os dois objetivos, as duas figuras foram atingidas, né? Só que sem nenhuma continuidade. Então, primeiramente, o índice começa com um movimento de rompimento de fundo, dando indícios que estaria fazendo o seu movimento de mitigação, porém ainda faz um movimento aqui de alta, capturando as máximas e chegando ao topo histórico do Ibovespa, tá? E agora captura a máxima ali, a gente vai ter que identificar o que a gente pode trabalhar com os sinais que nós temos para essa semana, tá? Então, as nossas extremidades, lá na parte inferior do gráfico, elas permanecem, nós continuaremos com elas, tá? Então, esses são pontos que possivelmente o preço poderá vir buscar em um futuro não muito distante, tá? Então aqui a nossa mínima foi rompida, a gente deixou uma outra mínima na parte inferior aqui dessa movimentaçãozinha de baixo, tivemos a captura da máxima, renovou a estrutura, tá? E tivemos uma nova máxima sendo validada. Aqui, pessoal, vamos considerar como uma captura de liquidez, tá? E vamos analisar o seguinte para essa semana. Se o preço, obviamente, continuar trabalhando acima da máxima aqui, nós teremos uma continuidade para o movimento de alta. Isso, né, acaba sendo óbvio, né? Então, uma troca de polaridade, uma movimentação nesse sentido, tá? Segundo ponto, nós temos o fundo aqui, mas do fundo até aqui embaixo são mais de 3.000 pontos, tá? O ideal é a gente ver esse movimento sendo rompido, esse fundo sendo rompido, para ter uma movimentação até ali nas regiões inferiores que a gente já está selecionado no nosso gráfico. Porém, numa micro movimentação, você pode observar o rompimento aqui dessa mínima, tá? E o preço trabalhando em movimentações descendentes. Aí a gente pode dar uma olhadinha aqui nas médias para ver como que elas estão ancorando o preço. Ó, a média de 200 bem aqui nessa extremidade, tá? Da mínima que nós temos anterior. O IFR tocou em região de sobrecompra, tá? Região de sobrecompra, não apresentou divergência, apresentando divergências com topos anteriores, tá? Mas não considerando esse topo da estrutura. Então a gente acaba tendo aqui uma cautela por conta do IFR, tá? Uma cautela para movimento de alta. Então precisaríamos de fato uma consolidação do preço ali na parte superior para termos uma certeza um pouco maior do movimento. E a média de 9 já meio que cruzou a média de 20, tá? Porém a 20 ainda bem inclinada para cima. Aqui o preço pode ser um pouco mais ancorado pelas médias, mas se você observa, tá? O preço rompendo as mínimas aqui traçadas, tá? Aqui na região dos 137.800 mil pontos.
As médias no tempos gráficos menores inverterem para baixo e inclinarem para baixo, vocês podem trabalhar com uma movimentação vendedora, tá? Que aí essa movimentação vendedora teria como expectativa corrigir este movimento. Poderia vir até aqui na extremidade para depois vir buscar as máximas ou, né, romper essa extremidade e de fato fazer essa nossa movimentação esperada. Tá? Então, aqui teríamos essa possibilidade de trabalhar com movimentos de venda dentro dessa estrutura. Tá? Então, atentem-se a essas possibilidades para vocês nos primeiros dias do pregão. Ok? Indo então agora para o nosso próximo ativo, que é Nasdaq. Tá? Nasdaq, nós estávamos aqui com uma expectativa de movimentação com reversão, tá? Para fazer uma movimentação de queda. Essa reversão ela não aconteceu. Deixa eu ajustar o gráfico aqui. Essa reversão ela acaba não acontecendo, né? Então a gente descarta aqui do nosso gráfico. E para essa reversão acontecer, ela precisaria romper essa mínima, tá? Romper a mínima aqui para vir trabalhar nessa região aqui inferior e aqui dar uma possível possibilidade de compra. Tá? Esse movimento não acontece, o preço ancora aqui em regiões que nos tempos gráficos menores, no 15 minutos, por exemplo, ele toca em uma região com média de 200, tá? Então ele faz a captura de liquidez aqui, ó, ele capturou esses fundos com média de 200 no 15 minutos, deu continuidade e a expectativa agora ainda continua, tá? É de a gente ter essa movimentação aqui em cima, ó, a tendência de alta até que um fundo ou as médias sejam rompidas, tá? Então nós temos essa extremidade aqui na máxima do movimento que o preço poderá vir buscar, tá? Nós temos esse cenário que o preço tende a vir buscar aquela região, fazendo a captura de liquidez e assim podendo dar aí uma movimentação vendedora, tá? Com mais intensidade, corrigindo aqui as estruturas. Então temos alvos abaixo do preço? Tem aqui para a Nasdaq, mas o ativo ainda continua com tendência de alta, tá? As médias estão ancorando o preço, por mais que essa semana a movimentação aqui em Nasdaq ela não foi tão intensa, mas estamos trabalhando em região de extremidade, tá? É uma região que, de fato, é claro, é uma região boa para estar sendo vendido o preço, porque estamos em movimento de alta, né? Então, se a gente conseguir pegar uma reversão da movimentação, acaba sendo interessante. Mas lembre-se, o ativo permanece em tendência de alta, então movimento de queda seria só movimento de reversão, tá? Você pode observar que para essa semana, para o início dessa semana, a gente está fazendo aqui ó, um triângulo, tá? Então podemos trabalhar com esse triângulo aqui no início da semana de Nasdaq para ver como é que ele vai se comportar aqui nas primeiras sessões. O que você pode observar? Movimento aqui acima da linha do triângulo, tá? Você continua com uma movimentação de alta até essas regiões aqui que você fica atento, tá? São regiões de alvo. Se o preço romper a movimentação aqui do triângulo simétrico e continuar com movimentações vendedoras, a possibilidade dele vir buscar, né, as próximas mínimas, tá? Então a gente pode até fazer uma marcação aqui secundária nessa região, que aqui a gente acaba tendo uma regiãozinha interessante onde pode acontecer uma movimentação compradora também, assim como aqui embaixo, tá? Se o preço continuar com um movimento agressivo para compra, vamos especular aqui movimentos de compra. Lembrando que as médias de 200 aqui estão ancorando o preço, tá? Já seria aqui o seu terceiro toque. O quarto toque aí pode ser rompido, tá? Então bastante atenção para movimentos vendedores. Ficaria mais bonito mesmo se ele capturar a liquidez aqui na parte superior, depois vir testar essa região com as médias, rompendo ela. Tá? Aí a gente trabalha com a expectativa do preço vir até essas pontas esses pontos de interesses aqui no gráfico, ok? Vou até deixar aqui um desenhozinho bem pequenininho. Vamos lá então, próximo ativo na tela é Dow Jones. Pessoal, Dow Jones, nós estávamos com uma expectativa um pouco neutra para a movimentação, né? Então tínhamos aqui uma região de fundo, o preço acaba respeitando essa região, faz o movimento de alta, tá? Tocando em um dos pontos de interesse, que é essa faixa amarela. Nessa faixa amarela aqui, pessoal, nessa região em amarelo, percebam que ele não vence essa nossa expectativa dele continuar o movimento de alta. Tá? Então, dali ele sente
forças vendedoras e possivelmente a gente pode ter esse desenho sendo formado. Tá? Onde que a gente ficaria atento? Essa aqui foi uma captura de liquidez, vamos ajustar aqui. Começando a semana aqui. Já vou esticar aqui as referências, tá? As nossas ideias para essa semana. Continua as expectativas, tá, pessoal? Enquanto ele não atinge aqui as nossas regiões. A gente pode estar utilizando aqui, ó, este fundo. Tá? Este fundo aqui, ó, seria interessante acontecer essa movimentação. Tá? E isso traz o preço até essa região aqui, ó, inferior, com a nossa marcação em azul no gráfico. Tá? Observando este movimento, você pode trabalhar aí com expectativas vendedoras para Dow Jones, mas muita atenção a essas mínimas que acontecem, que, ó, que ficam, tá, no preço. A gente pode ter um movimento até essas regiões, depois fazendo a inversão, deixando de vir tocar nas extremidades. Tá? Lembra que aqui é uma extremidade, é lá no pé dessa estrutura. Tá? Então, a gente pode ter aí alguns movimentos parando aqui no meio do caminho, tá? Pegando mesmo que essa liquidez interna da movimentação. Isso pode acontecer, tá? Dando continuidade depois para uma movimentação de alta. Então, qual a expectativa? O ativo está em tendência de alta, tá? É bem claro aqui para nós, né? Topos e fundos ascendentes. Se ele faz esse movimento, pessoal, a expectativa é que ele continue sua movimentação de alta, vindo buscar essas próximas regiões, tá? E a gente vai encaixando as expectativas de movimento com o que nós temos na atualidade. Para Dow Jones nós temos isso na atualidade. Obviamente, se você observa o preço continuando trabalhando acima dessa região aqui, tá? Quer dizer que ele vai fazer movimentos de altas, tá? Indo buscar as regiões lá na parte superior, ok? Então é isso para Dow Jones. Vamos lá então agora para Germany 40, o índice alemão, e nós estávamos com uma expectativa de o preço fazer um movimento aqui descendente, né, com um rompimento do fundo. Praticamente fez esse nosso desenho, mas acabou invalidando ele após o rompimento aqui da região, né? Nós tivemos aqui o rompimento da mínima, assim como no desenho, ó, o preço subiu, assim como no desenho, ele caiu, tá? Assim como no desenho, veio aqui, ó, gerou liquidez, quando era para voltar a cair, né, a tendência aqui acabou prevalecendo, tá? Então, a nossa expectativa acabou não ocorrendo, deixou bons pontos de liquidez internos aqui. E agora, pessoal, o que a gente consegue fazer aqui é dar uma olhada em tempos gráficos maiores para ver se identificamos algumas regiões na parte superior e que essas regiões na parte superior do gráfico, né, à nossa esquerda, possam nos entregar alguma região de possível alvo. E essa região de possível alvo depois nos entrega pontos nos quais o preço pode reverter após tocar essa região. Tá? Então, vamos botar aqui no gráfico diário, por exemplo. Gráfico diário. E vamos dar uma olhada aqui à esquerda do gráfico. A gente, ó, não tem nada, máxima histórica ali quase sendo atingida, tá? Isso não foi atingido, é máxima histórica atingida. Então, como é uma região de máxima histórica, aqui é um bom ponto para ficarmos também atentos. Tá? Então tivemos máxima histórica sendo atingida. Agora a gente volta lá para o nosso gráfico de 1 hora. Primeiramente vamos ver aqui as médias nessa região. Ó, o preço um pouco afastado da média de 9, tá? E já rompeu as máximas históricas. Então, um ponto interessante, tá? Preço afastado das médias. No 4 horas, as médias aqui estão ancorando o preço, tá bonito. Tá? No 1 hora, ó, mas no 4 horas também, analisando o candle, vejam só, tá? Os candles, dois candles consecutivos de 4 horas não conseguiram romper a máxima do candle anterior que antecedeu eles, tá? Então, um ponto aí interessante, né? Na reação do preço, a gente não está tendo uma força tão intensa. Vamos aqui, IFR. IFR já atingiu região de sobrecompra, mostra divergência. As 200 estão afastados do preço, mas inclinadas à direção. Então aqui, pessoal, o que a gente vai observar? Tá? A gente pode analisar o movimento aqui na bolsa alemã.
caso rompa essa região aqui. Tá? Aqui estamos no gráfico de 1 hora. Tá? Então vamos fazer a análise da seguinte forma. O rompimento dessa regiãozinha aqui, ó, de lateralização, tá, pode trazer o preço até a nossa próxima região, que vai determinar se o preço faz uma movimentação de correção um pouco mais acentuada ou não. Tá? Então, a gente liga fractais. Tá? Então, esse fractal aqui é um fractal um pouco mais amplo. E se a gente tem o rompimento dele aqui, obviamente a gente tem a continuidade da movimentação. Isso favorece caso o preço aqui, ó, venha trabalhar a média de 9 e incline para baixo, a de 20 também, né? Então a de 9 vai acabar cruzando a de 20. Né? Então, praticamente um desenho nesse sentido aqui. Tá? A de 20 vem, cruza ele. A de 9 vai continuar inclinando, o preço vai reverter, vai bater em fazer um pullback nas médias e continuar sua movimentação para baixo. Tá? Então, média de 50 logo ali próximo. Aí a gente tem aqui alguns pontos de liquidez bem interessantes. Tá? Aqui, como este pavio aqui também, são regiões onde o preço poderá vir trabalhar e ali a gente tem alguma tensão um pouco mais redobrada e como que o preço vai se comportar naquela região. Caso contrário, seguiremos a tendência. Tá? Preço rompe região superior, vamos seguir a tendência. Tá? O preço continua com movimentação de alta. Atenção, tá? Atenção se você ver este movimento, ó, um rompimento de um fundo, deixa eu pegar aqui, um rompimento de um fundo relevante, ó, rompeu um fundo, isso entrega para você uma possibilidade de uma continuidade de movimentação de baixa maior, tá? Então, se você observa uma falha de renovação de topo e o rompimento de um fundo que estava dando sustentação a uma estrutura anterior, muita atenção que você pode estar tendo uma reversão da tendência, tá? Então, é o movimento aqui que a gente está especulando. Por exemplo, a gente tem uma renovação de topo. Aí o preço vem aqui, tá, segura nessa região, não rompe topo novamente e vem buscar esse fundo aqui, pessoal. Ele rompe esse fundinho. Aí ele faz aqui uma movimentaçãozinha e depois ele dá uma queda. E esse rompimento aqui, ó, essa movimentação ela tem que vir com candles fortes, tá? Candles com corpo, como esses aqui, tá? Não como candles assim, ó, cheio de pavis e candles fracos. Tá? Então é sempre bom também a gente analisar o comportamento ali do candle, como que ele está se comportando. Isso entrega para você uma possibilidade da força da movimentação, ok? Agora, dólar futuro na tela. O dólar a gente acerta a movimentação da semana, tá? Acertamos na veia. Tivemos aqui ó, a nossa expectativa de continuidade do movimento, tá? Então o preço continua a sua movimentação. A gente pode até começar a fazer algumas marcações aqui para ficar mais visual o nosso gráfico. Tá? O rompimento do topo. Estamos trabalhando em uma outra região de extremidade, tá? Aqui bastante atenção. Tocamos uma região de demanda, de oferta, perdão, uma região de oferta sendo atingida, tá? E o preço faz a sua correção ali conforme previsto. Tá? Então a gente trabalha aqui agora dentro de uma estrutura. Atenção ao seguinte, tá? O dólar pode continuar sua movimentação de alta a partir daqui. Tá? Então se ele faz um movimento de alta, principalmente se ele rompe essa regiãozinha de topo aqui, a gente tem uma continuidade na movimentação com a expectativa dele vir buscar essa máxima, tá? E aqui ele romperia a máxima também daria continuidade. Agora, atenção à possibilidade de manipulação do fundo. Atenção a essa movimentação. Eu quero botar até no gráfico diário para ver como que o preço está se comportando assim nessas regiões. Temos pontos mais abaixo que podem ser buscados? Temos. Isso acaba sendo algo existente também, mas acredito aqui que daria para continuar com essa movimentação de alta, tá? Movimento de alta, o preço chegou a uma região de FR de sobrevenda, a gente consegue aqui trabalhar com expectativas, tá? Eu tenho um viés mais altista aqui para o dólar do que um movimento vendedor, até porque também ó, no gráfico de 1 hora, pessoal, nós temos o dólar em uma região de sobrevenda no IFR, tá? Então isso aqui pode entregar aqui oportunidades compradoras, tá, para o dólar nessa semana. Vamos dar uma olhadinha nas médias?
preço trabalhou abaixo das médias, tá? Fez essa reversão. A reversão veio por conta do toque nas médias de 200. Tá? As médias estão inclinadas para venda, que a gente terá uma região forte para romper, tá? Para movimentos de altos, mas acabo tendo viés mais comprador para o dólar nesta semana. Vamos lá então para o nosso próximo ativo, que é o Euro-USD, tá? Nosso par cambial Euro-USD. Na semana passada aí a gente estava com essa possível movimentação, até comentei com vocês, ó, essa movimentação vendedora, tá? Fizemos essa simulação aqui de venda, ainda estamos nessa nossa venda simulada e a expectativa continua sendo de o preço vir trabalhar aqui nessa região inferior. Para quem não viu o panorama da semana passada, tá? Nós fizemos a análise da seguinte forma, uma possível formação de um ombro, cabeça, ombro, tá? Um ombro, cabeça, ombro aqui, que é uma figura de reversão. Então, nós tivemos aqui uma linha de tendência de alta, que é a linha de pescoço dessa nossa figura. Ela foi rompida e serviu como troca de polaridade, tá? A gente trabalhou aqui numa bandeirinha, tá? Uma bandeirinha dentro dessa estrutura, preço aqui da reação. Então, a expectativa é que ele continue o movimento vendedor e nós temos alguns alvos aqui na parte inferior do gráfico, tá? Então, nós estamos ainda com essa tendência de baixa, essa expectativa de baixa aqui para o euro, tá? Só deixa eu fazer aqui as marcações da semana. A expectativa aqui para o euro ainda é que ele continue esse movimento, tá? Então, nesses pontos que estão aqui no gráfico, essa região em cinza, regiãozinha aqui em azul, você pode dar uma pausa aí no vídeo também para ver melhor essas regiões e anotar aí no seu gráfico. Ó, a expectativa é que atinja, tá? E como a nossa simulação aqui de operação, nós temos o alvo aqui nessa primeira região, depois o segundo alvo seria nessa região e o alvo final lá na parte, né, de extremidade do preço, tá? Mas aqui, pessoal, já temos um alvo de 2 para 1, tá? Ó, preço abaixo da média, ancorado nas médias, isso tudo é sempre importante você analisar durante a semana, tá? A probabilidade de você acertar a movimentação acaba sendo maior. Não quero dizer que essa movimentação aqui poderia vir aqui, romper e aqui em cima poderia, tá? Reverter o preço aqui, ó, jogar o preço acima das médias, poderia. Mas qual seria a probabilidade maior? Um movimento vendedor com todas essas nossas confluências, figura gráfica, o rompimento da linha de pescoço, o pullback, as médias em cima do preço, tudo isso, né, corrobora com uma continuidade da movimentação. Tá? Então aí a gente vai analisando essas questões. Então para o euro, é a continuidade do movimento vendedor. Caso tenhamos aqui um rompimento de um topo, tá? Você pode trabalhar com movimentos de correção. Esses movimentos de correção trariam preço até a próxima região de topo. E a gente já tem que é aqui, ó, esse topinho no fechamento de sexta-feira. Por quê, pessoal? Olhem só. Em um movimento de impulsão, vou até dar um zoom aqui no gráfico. Ó. Fundos. Movimento de impulsão, rompeu o fundo. Movimento de correção, pullback. Movimento de impulsão novamente. Ó. Temos mais um fundo aqui, o preço já praticamente rompeu essa região. Tá? Então poderemos ter aí a continuidade do movimento. Então, qual foi a última região? Tá? Qual foi o último topo antes do rompimento do próximo fundo? Tá? Essa região aqui no 1.12, tá? 1.12923. Aqui é a região da último topo do euro. Tá? Se romper aquela região, aí a gente trabalha com a expectativa dele vir trabalhar nessas regiões que estão aqui no nosso gráfico, tá? Em vermelho. Aí seriam as regiões, as próximas regiões que o preço viria a buscar. Vamos lá então. USDJPY, pessoal, USDJPY, nós temos aqui algumas movimentações determinadas, tá? Que a gente já vem estudando elas no decorrer da semana. O ativo, a tendência é de baixa no longo prazo. Nós estamos trabalhando aqui com uma expectativa de movimento de mitigação. O movimento de mitigação é um movimento de... Está no gráfico de 4 horas. É um movimento de correção, tá? Então, como que é constituído
Estiquei demais o preço. Como que é constituído uma estrutura, pessoal? A estrutura era constituída por um movimento de impulsão e um movimento de retração. Aqui para o SDJPY nós estamos trabalhando com uma possibilidade de movimento de correção. Tá? 16 de maio, vai até quando? Deixa eu ver aqui. 16 de maio, sexta-feira, fechou. Tá? Então, possível movimento de correção. Embora nós podemos ter esse movimento de correção sendo frustrado, que aí é onde a gente vai encontrar com a reversão da tendência. Tá? Então, para reverter essa tendência de baixo que a gente tem aqui no SDJPY, vejam só, a gente precisa do rompimento dessa região aqui. Ó. Tá? A figura está bonita, está apresentando força. Se você gosta de figura gráfica, dá um zoom aqui, ó, até no gráfico de 4 horas provavelmente fica mais fácil de você olhar. Você tem uma figura de reversão também, que é o ombro, cabeça, ombro invertido. Ó, o ombro, cabeça e o ombro. Tá? Tivemos rompimento, agora está dando continuidade para a figura. E nós vamos ter aqui ó, o seguinte. Da semana passada, a gente tinha expectativa, se o preço trabalhasse nessa região aqui, nós teríamos um movimento aqui de reversão. Isso não acontece, o preço mitiga um pouco mais, tá? Capturou algumas liquidez aqui na parte interna e não continua seu movimento de baixo. Tá? Então a gente vai trabalhar agora com expectativas mais altas. Tá? Após aqui o preço ter tocado em uma dessas nossas regiões e efetuado seu movimento de correção, aqui agora a gente vai trabalhar com o seguinte, tá? O meu fundo de relevância passa a ser este aqui agora. Esse aqui é o meu fundo de relevância. O preço já abriu aqui, ó, o mercado abre dando continuidade, então a gente tem a expectativa do preço vir buscar essas regiões aqui. Tá? Quando tivermos um movimento aqui ó, rompendo essas mínimas, aí a gente pode trabalhar com um movimento de reversão. Tá? Então, suponhamos que o preço continue seu movimento aqui, a abertura de mercado. Abriu, tocou na região, rompeu. Aí a gente trabalha com o movimento vendedor. Tá? Esse movimento de venda poderá vir buscar algumas regiões aqui relevantes no gráfico. Essa regiãozinha aqui mais lateral. No gráfico de 4 horas, ver se a gente encontra um movimento. Aqui acaba sendo um ponto mais relevante. Então essa região seria uma possível região de busca aqui para o SDJPY, caso ele toque nas regiões superiores e venha fazer um movimento de reversão. Tá? Aí aqui seriam pontos interessantes para a gente ficar atento, como que o preço vai trabalhar aqui, dando possibilidade de compra, tá? Ou continuidade para a movimentação de baixa se ele romper essa região. Aí ele viria a romper aqui essa mínima também. Ok? Indo então para o nosso último ativo, o ouro. Pessoal, o ouro essa semana foi muito capitalista. Tá? O ouro aqui ele fez um belíssimo movimento. Deixa eu só ajustar aqui para a nossa semana. Tínhamos aqui uma próxima região na parte superior do gráfico, onde o preço trabalhou bonitinho, tá? Que foi esse bloco de ordens aqui. E eu preferi deixar os blocos da extremidade por conta aí da longa tendência do ouro. Tá? Acabei deixando de lado esse bloco, esse primeiro bloco, foi onde o preço fez aí o seu toque. Tá? Mas o que nos traz aqui a segurança, não a segurança, mas uma animação, é que a expectativa da semana ela acabou sendo cumprida. Tá? Esse ponto aqui eu vou ficar sempre de olho nele. Eu vou até tirar a figura, mas é um ponto de extremidade, a gente tem que ficar atento. Na semana passada nós tivemos aqui o nosso movimento de alta, a nossa expectativa sendo cumprida. E essa semana nós tínhamos aí a expectativa da continuidade da movimentação. Né? Rompendo essa região, o preço continuaria e acabou que isso de fato aconteceu. Tá? O preço acaba não fazendo pullback, dando aqui uma possibilidade de sinal técnico, né, após o rompimento da máxima aqui, tá? Mas ele acaba entregando uma tendência muito forte. Tá? Vamos ver aqui, ó, com as médias, a gente pode pegar o início dessa tendência. Vejam só, pessoal, a gente tem
Ó, um pivô que foi formado, ele fez essa correção, tá? Então aqui, ó, nós tivemos um pivô, esse movimento foi um movimento de pivô, e aqui nós estávamos tendo a armação de um próximo pivô. E dentro desse pivô, vejam só como o preço ele vai se encaixando. Dentro desse pivô ele teve mais um pivô pré-rompimento. E esse rompimento aqui, esse rompimento com a ancoragem das médias, olha só, o preço cruzou as médias para cima e não cruzou elas para baixo novamente. Continua aqui, ó, ancoradinho. E quando esse candle aqui, ó, sai com ignição, pessoal, ancorado na média e as médias aqui, ó, todas invertidas, bonitinha, a 9, 20 e 50, a média alinhada, isso aqui deu um bom sinal de uma movimentação de alta, tá? Ali deu um bom sinal de um movimento de alta. Isso foi um movimento muito bonito, muito limpo. Obviamente, para quem não consegue ter a oportunidade de estar nesse momento na tela do gráfico, acaba ficando um pouco complexo de pegar. Tá? Depois a gente teve outras ancoragens de movimentação dando continuidade. E agora a gente tem aqui, inclusive até com o preço, eu acabei de olhar, o ouro abaixo das médias, aqui, ó, dando possíveis sinais de continuidade no movimento de venda. Tá? Então, para os primeiros horários, aí, os primeiros dias do pregão, para o ouro, atenção a se ele pode vir buscar essas mínimas aqui. Tá? Muita atenção a essas movimentações aqui do ouro. Esse movimento, obviamente, pode ser apenas um movimento de correção. Tá? Então você vai ficar atento como que o ouro vai se comportar capturando essa liquidez, essa mínima aqui, e se possível, ele entrega uma movimentação de reversão na continuidade de alta, tá? Reversão aqui da movimento secundário de baixo e uma continuidade para alta. A gente ajusta aqui as nossas figuras, porque o ouro ele pode fazer este movimento aqui, tá, pessoal? Revertendo aqui a tendência da movimentação do ouro. Tá? Então, acredito nessa possibilidade de movimento do ouro, dando continuidade aqui para a nossa tendência. Até porque a gente já tem até um market shift aqui dentro da microestrutura, olha só. Tá? Então, rompeu o topo. Possivelmente ele vem aqui na mínima, faz a violação, tá? Só para induzir, né, e capturar a liquidez e depois dar continuidade para alta. Então, teria eu aqui esse viés para o ouro dando a continuidade no movimento de alta, ok? Então, capitalista, esse foi o nosso panorama semanal dessa semana. Espero que esse meu conteúdo tenha agregado de certa forma no seu aprendizado, no seu dia a dia como trader. E lembrando que esse programa, vamos dizer dessa forma, tem o patrocínio oficial da minha corretora parceira 4xc. Na Forex, na 4xc, eu faço as minhas operações manuais e também tenho os meus sinais de copy trade. Então, capitalista, muito obrigado pela sua atenção e tenha uma ótima semana, boas negociações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.